apresentação. Então, pessoal, vamos continuar a nossa aula, então. Então, a gente já finalizou aí na aula passada, né? Unidade 1 e unidade 2. Hoje eu vou dar uma reforçada aí nos conteúdos com vocês, das atividades de UML. A gente vai fortalecer na parte teórica e a gente vai fazer alguns exercícios práticos aí para fixar aí a aprendizagem, tá? Então, deixa ativo aí o som de vocês, qualquer coisa vocês ativam e chamam eu aí, tá? Devido foi entrando o pessoal aí, quem tiver aí poderes aí, aceita para mim, fazendo um favor também. Aí eu não preciso estar saindo dos slides e acessando lá e dando permissão, tá? Então, continuando aí nossa atividade, projeto sistema, a gente vai falar então de OML e os padrões de projetos. Hoje a gente vai falar sobre diagrama de classe. Na aula passada a gente falou de diagrama de casos de usos, né? Então, o diagrama de classe, seu principal é permitir visualizações das classes, que irão compor um sistema com respectivos atributos e métodos. Demonstrar também as classes do diagrama que se relacionam. Deixa eu... Demonstrar também aí as classes de diagrama que se relacionam completamente e transmitem informações entre si. Apresentar também uma visão aí estática, como essas classes são organizadas e as suas estruturas lógicas, tá? Na fase de análise, há um modelo conceitual de diagrama de classe que é produzido. As informações de um software necessitará, então, de termos de classe, seus atributos e associações entre eles dessas classes que devem ser representadas. Já na fase do projeto, então nós temos a fase de análise, fase de projeto, tá? Ele tem como modelo conceitual de diagrama de classe que vai produzir, então, o modelo domínio, tá? E aí, no análise, ele é um modelo também conceitual de classe, só que na parte de produzido. E a solução que a gente tem aqui é usar métodos que as classes poderão conter e que fazem parte do software que será desenvolvido e por algum motivo ele deve também aparecer no modelo de domínio. Então, toda a classe, nós temos o nome da classe, a gente chama então de objeto, né? Essa classe a gente chama ela de objeto ou instância, né? Dentro dessa classe nós temos o nome dela, então aqui tem uma classe chamada conta comum, temos nosso atributo e temos nossos métodos, que é chamado aí de operações. Todos os atributos, eles são característica daquele software ou característica daquela classe, e todas as operações ou ações, né? Operações, ações ou métodos, né? Que a gente pode chamar também aqui de métodos. Ele também é um comportamento dessa classe. Então, tem uma classe aqui, conta comum, tem um ID, número de conta, representado como inteiro, um DT, que é data de abertura, como date, data de encerramento, tá como sua string date aí, situação int, que é inteiro, senha int, e saldo dobro, né? Dentro de métodos eu tenho lá abrir conta, consultar, validar senha e consultar saldo. É representado aí como inteiro e consultar saldo como dobro, tá? Só lembrando, toda classe tem que ter o seu nome da classe. Algumas classes vai possuir aí seus atributos, algumas não irá ter métodos, só atributos, e todos os atributos são características, tá? E todos os métodos, ele representa o comportamento dessa classe. Usabilidade, então quando a gente está trabalhando aí com classes, elas são representadas aí por caracteres especiais aí, que a gente tem o mais, que é público,
hashtag protegido, né, o jogo da velha, e o menos como privado. Cada uma dessa aqui, ela tem uma representação de visibilidade dentro da classe. Relacionamentos. Então, a gente vai entrar mais detalhes sobre esses operadores especiais, tá? Então, cada um delas vai ter uma visão dentro da classe. Então, quando for pública, toda a classe em geral poderá visualizar as informações dessa classe. Quando é protegido, as informações que tem dessa classe, ela é protegida. E quando é privado, só essa classe consegue visualizar informações dela. Se a outra classe querer visualizar informações dessa classe, não consegue, porque ela está no modo privado. Beleza? Posso continuar? Alguma dúvida até aqui? Professor? Fala aí. Oi, pode falar. Professor? Tô ouvindo. Então, o modo público ele pode ver toda a classe, né? O público pode ver toda a classe. O método Ambos. o protegido, você pode ver dentro da classe, não? Não entendi bem. O privado, só ele pode visualizar ele, privado. E o protegido? Protegido é quando tem alguns recursos de criptografia ou alguma informação da classe que está protegido por algum recurso de senha, por exemplo. Aí ele usa protegido. Mas ele não pode ser acessado por fora da classe. Não, aí só pode ser acessado pela própria classe também. Aí tem que ter o protegido, por exemplo, vai ter uma classe para poder ser executado. Essa classe vai ter uma classe protegida, que ela chama essa classe protegida para liberar essa outra classe. Daí ela tem uma condição aí. Só pode ser validada o acesso daquela classe quando ela tiver a liberação daquela classe que tem como protegido. Já a classe privado, só as informações que estão nela que ambos vai visualizar. Se essa classe quiser visualizar a informação dessa classe, ela não consegue. Então, o protegido só pode ser visualizado pela filha? Isso, na verdade tem o pai, né? Que é a superclasse, né? Aham. Temos a classe e a superclasse. Para aquela classe poder visualizar aquelas informações daquela outra classe, se ela for protegida, ela precisa de autorização daquela classe para liberar o acesso para ela visualizar as informações que estão dentro dela. Mas é uma dependente da outra. Daí eu tenho ela como protegida. Mas pode ficar tranquilo que essa aqui só estou passando meio por cima. A gente vai entrar mais detalhes sobre isso aí. Beleza. Continuando aí, relacionamentos, né, permite compartilhar informações e colaborar com execuções de processos do sistema. Ele descreve vínculos que ocorrem normalmente entre objetos. Pessoal, objetos, toda vez que falar, é o quê? É a minha classe, tá? Objeto. Sempre que falar de objeto, ele está sendo direcionado a uma classe. Esse objeto pode ser uma classe ou mais classe, tá? Os relacionamentos são representados por linhas ligando as classes envolvidas. Existe os tipos de relacionamento. Nós temos associação, agregação, composição, especialização ou generalização e dependência. Aqui eu tenho, então, meu relacionamento de associação. Memorizem isso aí ou anotem, tá? Mas depois eu também mando esse material para vocês. Herança é representada por uma linha, né? Uma linha e tem uma elipse e dentro dela não tem preenchimento nenhum. Dependência é uma linha tracejadas e com uma seta do sinal maior. E ela não é fechada. A agregação, ela é um losango com uma linha, tá? Mas não tem preenchimento. Composição é uma linha de um losango com preenchimento. Então, cada um tem uma representação que a gente vai ver mais na frente aí. Então, aqui eu tenho um tipo de representação de associações unárias ou reflexiva. Quando ocorre aí, ou existe um relacionamento entre um objeto de uma classe com o mesmo objeto daquela classe, a gente tem uma associação unária aí.
Exemplo que a gente tem aí um funcionário, onde esse funcionário pode ser supervisionado por outro funcionário. Então, aqui eu tenho uma classe representada em funcionário, meus atributos, meus métodos, menos, menos, menos privado, né? Mais as informações aqui, pública. E aqui, privado. Então, essa informação aqui, privado, só essa classe funcionário consegue visualizar essa informação. E aqui, pública, todas outras classes conseguem ter as informações de acesso aqui, manter funcionamento e consultar. Aí eu tenho um ligamento de uma associação aqui, que é chamada unária, onde eu posso ter nenhuma pessoa supervisionando o funcionário, ou eu posso ter várias pessoas supervisionando o funcionário. Alguma dúvida aí? Posso prosseguir? Tranquilo até aqui? Pode prosseguir, professor. Então vamos lá, continuando aí. Multiplicidade permite um número mínimo e máximo de objetos envolvidos em cada extremidade de associação. Unária, ou reflexiva, ele também é representado pela condição que está aqui, onde eu posso ter nenhum, né, pessoas supervisionando, ou eu posso ter um, ou nenhum, ou posso ter vários. E em multiplicidades, eu tenho que ter no mínimo um, tá? E vários objetos. Nesse caso, vários objetos, várias classes. Então, para mim ter uma empresa, eu tenho que ter no mínimo uma empresa, eu tenho que possuir, então, uma empresa ou pessoas ligadas a essa empresa. E aí, além de eu ter uma empresa, eu tenho que ter também, no mínimo, uma pessoa ligada a essa empresa. Então, eu tenho multiplicidade, tá? Se eu tivesse aqui um ponto, asterisco, igual tá aqui, ó, eu posso ter, no mínimo, eu tenho que ter uma, que é obrigatório, ou várias pessoas interligadas nessa empresa. Empresa eu só posso ter uma, então ela será única, né? Não posso ter zero empresa ou várias empresas. Nesse caso, só vou ter uma empresa. Pessoa, eu posso ter uma pessoa no mínimo, ou várias pessoas ligadas nela. Quando eu tenho esse tipo de condição interligado, eu tenho aí multiplicidade. Tipo de multiplicidade que a gente pode ter uma ligação que não terá nada especificando, nós pode ter exatamente um, a gente pode ter zero ou mais, nós podemos ter vários, muitos, né? Aqui a gente só pode ter um e um ou somente um. Aqui eu posso ter um ou mais de um. Aqui eu posso ter zero ou um. Aqui eu tenho um intervalo, então aí começa, eu tenho que ter a partir de 2 a 4, então 2 ou 4, e os valores múltiplos, 2,4, 2 pontos até 6, tá? Isso aqui também são representações de valores múltiplos. Então aqui nós temos a representação dos tipos de multiplicidades. Papéis são informações extras associadas que podem ajudar e explicar a função de um objeto, que nossa classe. O papel ele tem como papel, ele representa a condição desse objeto e dentro dele nós temos associação. Então eu tenho a minha classe funcionário, tenho meus métodos, meus atributos e aqui meus métodos, né? Dentro disso aqui eu tenho uma representação aí de um supervisor e subordinários. Então, dentro dessa classe eu posso ter aí, os papéis que está sendo feito dessa supervisão. Então, eu tenho um supervisor que está supervisionando, né, um funcionário, que nesse caso, que é subordinado. Posso ter nenhum funcionário, ou eu posso ter vários funcionários, e eu posso ter nenhum supervisor, ou eu posso ter vários supervisores supervisionando esse funcionário. Nesse caso, a minha classe. Tranquilo até aqui? Posso prosseguir? Pode sim, professor. Tranquilo, Michel? Ellen está sem fone. E aí nós temos então nossa associação binária.
Tranquilo, professor. Aline, tranquilo. Celine, Diego, José Leandro. Oh, parece bastante gente. Ó, Raul. Tranquilo, professor, não é difícil. Pra cima. Apareceu o Leandro? Ó, o Fanelli apareceu, rapaz. Então, associação binária ocorre quando são identificados relacionamentos entre objetos de duas classes distintas, tá? Então, eu tenho uma classe funcionário e tenho uma classe dependente. Nessa classe funcionário, eu só posso ter um funcionário, nesse caso, nessa classe distinta, mas eu posso possuir o quê? Nenhum dependente ou vários dependentes. Nesse caso, o filho desse funcionário, tá? Pode ser filho, pode ser esposa, pode ser enteado e assim por diante, né? Dependente do funcionário. Então, eu tenho a minha seta. Essa setinha aqui representa o quê? Vai lá, ajuda eu aí. A gente tá falando que associação aí. Oi? Pode falar, não ouvi. Uma herança? Herança? E aí, pessoal, concordam? Ou dependência? Acho que é dependência, né, não? Mas dependência não é trastejada? Vamos subir lá. Então, ó, aquela lá é dependência, só que daí ela aqui tá Trastejada, né? trastejada, aham. A herança ela é diferente. E aí nós temos, então, um funcionário que tem dependente deles. E nesse funcionário a gente tem dependentes, pode ter nenhum ou vários. E aí aqui eu tenho uma condição feita em Java, né? Uma classe pública de funcionário, onde eu tenho private int número de matrícula, private string nome, private doble salário, private dependentes, onde eu tenho dependente que tenho uma classe dependente. Então aqui eu tenho nessa aqui o funcionário dependente buscando informações dentro dessa classe. Tenho minha classe dependente, está sendo chamada aqui essa classe dependente, onde eu tenho minha string nome e string parentesco, né? E aí dentro dessa classe, os métodos ele não possui, nesse caso só possui os atributos. Aqui eu possuo meus atributos e os meus métodos. Tranquilos? Posso prosseguir? Pode ficar tranquilo que eu só estou mostrando aqui, dando exemplo para você, mas a gente vai fazer uns exercícios aí na prática para fixar isso aí, tá? E aí na prática a gente vai vendo, a gente vai tirando essa dúvida aí. Então vamos lá, continuando. Navegabilidade, ele é representado por uma seta, né? Em uma das extremidades, ele identifica também seu sentido de informações que está sendo transmitido. Como aqui eu tenho uma setinha para lá, então eu tenho aí uma representação que está identificando que o sentido das informações que será transmitida entre os objetos dessas classes envolvidas está na dependente, né? Tem o funcionário e aí os dependentes. Aqui eu tenho o objeto da classe funcionário, chamando os métodos da classe dependente, beleza? Agregação, né? Aí a setinha que a gente viu lá em cima lá. Agregação demonstra um objeto, ele é chamado como objeto todo, precisa ser completadas pelas informações contidas em um ou mais objetos de outra classe, que é chamado objeto parte. Temos objeto todos e temos também o objetos partes. Objeto todo precisa ser complementado pelas informações contidas de um ou mais objetos de outra classe, que é o que? Objeto que faça parte.
Aí, nesse caso, eu tenho uma conta comum. Nessa conta comum, eu tenho pessoa. Nesse caso, a pessoa, né? Ele é o objeto à parte, e conta comum, ele é o objeto todo. Aí, nessa conta comum, ele precisa dessas informações da pessoa para poder prosseguir com a minha criação da minha conta. Então, aí eu tenho aqui o objeto classe pessoas, com objeto todo, e que precisam ter informações complementares pelos objetos da minha classe, tá? Aí nós temos, então, uma agregação. Então, a associação de uma agregação pode ser, em muitos casos, substituída por uma associação binária simples. Sua função principal de uma associação do tipo agregação é identificar obrigatoriedade e uma complementação de informações de um objeto todo por seus objetos partes, quando esse for consultado. Composição é uma variação de agregação e é considerada a mais forte. Então, aqui nós temos minha composição. Ele é um objeto parte, não pode existir sem o objeto todo, tá? Então, ele é um objeto parte, não pode existir sem o objeto todo. Se o objeto todo for destruído, o objeto parte também será destruído. Então, aqui eu tenho um artigo, revista científica e edição. Na revista científica aqui, o artigo ele é um objeto parte, dependendo da edição, e a edição é um objeto também parte, dependendo da revista. Se eu excluir esse objeto, todo esse objeto parte será também eliminado. Tranquilo até aqui? Posso avançar? Ninguém falou? Então vamos lá, então. Composição é uma variação de agregação, considerada também mais forte aí que a gente falou. Se o objeto parte não pode existir sem o objeto todo. Eu voltei aí. Isso aqui a gente já falou. Então, o objeto todo, quando ele for destruído, será também destruído. Aqui nós temos uma generalização, representada aí como herança entre classes, identificando as superclasses, né? E subclasse. Então, aqui nós temos a nossa superclasse e aqui nós temos nosso subclasse. E aí, a subclasse é dependente aí da superclasse. Na superclasse, nós temos conta comum, aí temos as informações do cliente, né? Temos nossos atributos e nossos métodos. E aí, eu tenho duas ligações, né? Quando eu tenho duas ligações, eu tenho, então, a minha generalização. A conta que o cliente vai abrir, ele pode abrir uma conta poupança ou ele pode abrir uma conta corrente, né? Então, eu tenho duas condições aqui. Aí, eu tenho, então, a minha generalização. Posso prosseguir? Algumas dúvidas? Tá tranquilo até aí? Então, vamos lá, então. O pessoal tá quieto aí. Então, vamos lá. Nós temos a classe associativa. Essas classes podem ser produzidas quando as associações possuem multiplicidades. Essa multiplicidade é representada, então, pelo asterístico, né? E aí, em todas as suas extremidades. São necessários, nesses casos, existir atributos relacionados a associações que não podem ser armazenados por nenhuma classe envolvidas, tá? Então, nós temos atributos relacionados à associação que não podem ser armazenados por nenhuma outra classe envolvida. Então, eu tenho a minha classe autor, filmes, e aí aqui atua. Essa classe autor, eu tenho que ter no mínimo um autor, ou posso ter vários. Filme, eu posso ter um filme ou vários filmes com esse autor. E aí o papel desse ator. Então, esse ator, ele vai atuar o seu papel ali. Nesse caso, vai ser um papel de atuação. Esse papel de atuação dele é o que? O seu ator lá do filme que está sendo representado naquele momento.
Tranquilo? Posso prosseguir? Então, o autor, ele pode atuar em muitos filmes, e um filme ele pode ter muitos autores atuando nele. Classes associativas. Então, caso um autor interpretasse aí 2 papéis em um filme, isso seria possível? Então, uma classe associativa não seria mais adequada. Poderíamos, então, inserir uma classe normal atuando como uma classe intermediária. E essa atuação de uma classe intermediária que está falando é essa aqui, que a gente chama aí de atua, que é o papel do ator. Então, nós temos ator, atua, né? E aí os filmes. Então, aqui nós temos nossa classe associativa. Beleza? Posso prosseguir? Então, vamos lá, então. Dependência, identifica um certo grau de dependência de uma classe relacionada à outra. Essa dependência difere de uma associação porque a conexão entre elas são classes temporárias. Então, eu tenho aqui uma classe pessoa. Aqui eu tenho uma generalização. Aqui eu tenho a minha classe dependência. Lá da primeira que nós vimos lá, Michel, aí apareceu ela aqui, ó, classe dependendo. Setinha tracejada e uma sinal de maior para cima. Então, eu tenho pessoa, eu tenho dependente e funcionário, e aí eu tenho uma classe temporária que é automóveis, que ela tem aqui sua dependência. Então, eu posso ter dependente nenhum ou vários dependentes. Essa pessoa pode ser funcionário dessa empresa, então tem que ter no mínimo um funcionário, né? Será cadastrado em cada classe um funcionário. Dentro dessa classe eu posso ter aí nenhum dependente ou vários dependentes. Nesse funcionário vai ser cadastrado aí dele o automóvel com marca, modelo, cor e placa. Então, ó, o funcionário não instancia um automóvel, apenas ele tem aí e usa o parâmetro de um método. Cadê quem que entrou? Deixa eu aproveitar e fazer chamada aqui. Ô, professor. Fala aí, Michel. Então, entre a dependência ali e o funcionário, tem aquela seta que não é tracejada, mas é a mesma coisa? A dependência, ela significa dependente mesmo da classe funcionário, no caso? Isso, aí nesse caso depende. Só daí. Se está tracejada ou não? Nesse caso ela também continua sendo uma dependência, só que aqui ela é fixa, né? Isso aqui ficaria como temporário. Não vai fazer diferenças eu tendo. Nesse caso, isso aqui não é uma obrigação, não é uma obrigatoriedade. Ele pode ter, nesse caso, automóvel ou não, se ter também ou não, pode ser feito o cadastro dele ou não. Já aqui eu tenho uma dependência desse funcionário que eu tenho que informar, independentemente se ele tem filho ou não, dentro dessa classe, que ela depende desse funcionário. Tem uma coisa obrigatória, no caso. Isso mesmo, tá? Então, aqui eu tenho que identifica a dependência de uma classe em relação à outra. Então, aqui tem uma dependência com relação. Aqui eu tenho uma associação de dependência, mas que ela é uma classe o quê? Temporária. Nesse caso é o que ele está falando aqui, ó. Essa, ela tem um grau de identificação de uma classe com a outra, dependência dela com a outra, já essa aqui não. Isso aqui, ela é uma classe, mas não é obrigatório essas informações ser registradas dentro do sistema. Entendeu, Michel? Rapaz, não para de entrar povo. Beleza. Show de bola. E aí nós temos realização, que é um tipo de relacionamento especial que mistura características de gerenização e dependência, usada também para identificar as classes responsáveis por serem executadas as funções com outra classe. Então, eu tenho um exemplo aqui, uma placa-mãe, que é a principal, interface do monitor e monitor. Então, aqui eu tenho uma informação dessa placa-mãe que são enviadas essas informações para a interface do monitor e o monitor realiza essa solicitação e envia novamente para o monitor. Aí, nesse caso, eu tenho uma realização, tá? Nesse caso, eu tenho uma generalização e dependência dessas classes, uma
com a outra. Então, uma depende da outra, tá? Placa-mãe depende da interface do monitor, como o monitor também depende da interface do monitor. Ambos dependem um do outro, se não tiver nenhum nem o outro, não funciona. Beleza? Tranquilo isso aí? Isso aqui a gente chama então de realização. Outra restrições. Então, ó, define as condições a serem validadas durante implementações dos métodos de uma classe e das associações entre as classes e os mesmos atributos. Então, aqui eu tenho minha classe sócio, locação, que realizo. Então, nessa locação eu posso fazer nenhuma locação ou várias, mas para realizar essas locações, eu crio essa condição aqui, ó, que é restrições. Um sócio só poderá realizar uma locação depois de ter devolvido as locações anteriores. Então, aqui eu tenho uma restrição, tá? Só posso fazer uma outra locação se eu não tiver nenhuma pendência de devolução para a empresa. Se não tiver, pode fazer a próxima locação. Tranquilo? Então, aqui eu tenho uma restrição. Outro tipo de restrição que a gente tem é a senha. Então, abrir uma conta, para poder ter acesso à conta, tem que ter uma senha. A partir desse momento, então, a senha será de 6 dígitos, né? Então, eu tenho uma obrigação. O saldo deve ser recalculado sempre que houver um depósito ou saque. Então, também tem uma obrigação aqui, tá? Então, aqui eu coloquei uma condição de obrigatoriedade. Toda vez que eu fazer alguma ação dentro dessa instância aqui, ela tem que ser solicitada. Então, tem que ser exigida uma condição. Então, pode ser aplicado para ser validado em um atributo ou método da minha classe. Estereotótipos, né? Possibilitam certo grau de extensibilidade aos componentes ou associações. Permite também identificar de componentes ou associações, embora semelhantes uns aos outros, algumas características também se diferenciam. Temos 3 tipos de estereotipos, pré-definido na UML, bastante utilizado em diagramas e classes. Temos o entities, o boundary e o control, né? São esses 3 tipos de estereotipos que podem ser utilizados dentro da UML. Então, o entity, ele é classificado como uma classe de entidade, geralmente implementado com objetos persistentes, tá? Ele tem um tracinho e um círculo. Boundary, ele é classificado aí como classe fronteiras. Ele é utilizado aí para interface gráfica. Então, ele tem um tracinho, uma horizontal e uma vertical e um círculo. E o control, ele é uma classe de controle, que geralmente é implementado por regras de negócio, tá? Então, aqui eu tenho regra de negócio. Aqui eu tenho uma interface gráfica. E aqui eu tenho uma classe entidades. Os estereotipos, o ente, é o objeto que torna explícito aí uma classe de uma entidade. A classe entidades, né, ela contém informações recebidas e vai armazenar informações do sistema e gerar também gerado por meio dele. Então, toda vez que eu for usar esse tipo de estereotipo, ele é usado para ter informações recebidas e armazenadas pelo sistema e geradas também através deles, tá? Também fornece informações, normalmente terão muitos objetos, podendo ainda ser persistidos, tá? Então, aqui eu tenho uma representação dessa informação. Então, uma conta comum. Essas informações dessa conta tem que ser salva, né? Tem que ser armazenado. Tudo que é ações que eu fazer dentro dessa conta, depositar, retirar, pagamento, né? Negativo ou não, essa conta vai ter essas informações, então o sistema vai gerar essas informações que eu preciso, e aí eu utilizo esse tipo de estereotipo. Então, uma classe conta comum, então uma entidade, ela pode armazenar informações referentes ao problema do sistema, e qual também vai ser inserida e procurar essa solução e solucionar ele. Temos aí um tipo de estereotipo customizados, né? A gente chama esse tipo de estereotipo customizados
de persistente, então eu tenho uma conta comum. Dentro dessa conta comum eu tenho aqui o persistentes, né? Ele é uma classe que preserva fisicamente suas instâncias. Então eu tenho meus atributos e meus métodos. Então, o estereotipo do Bundleway, né, identifica a classe que serve para comunicar entre os atores externos, tá? Entre os autores externos e o sistema propriamente dito. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o estereotipo Bundleway, ele é uma comunicação entre os atores externos e o sistema propriamente dito. Muitas vezes as classes, elas são associadas por interface de um sistema, tá? A classe também do tipo Bundleway, muitas vezes é necessário interagir com outras classes do tipo control. Então, Bundleway também se interage com a classe control. E sua utilização é importante quando é preciso definir aí a existência de uma interface do sistema. E aí o estereotipo control, né, que serve para intermédio entre classes da Bundleway e das demais classes do sistema. Aqui o control é responsável por interpretar eventos ocorridos sobre os objetos, nesse caso, eventos ocorridos no objeto Bundleway, e ele é retransmitido para os objetos de uma classe de entidades que fazem parte do sistema. Então, tem uma interface do banco e um controlador do banco. Aí uma representação utilizando os três estereotipos. Então, eu tenho o caso de uso de usuário, eu tenho aqui meu relacionamento, aí eu tenho o meu sistema de visualização, meu controle e o meu modelo. Quando é assim, o que é isso aqui, pessoal? Essa representação? Interface gráfica. Isso. Aqui eu tenho... De controle. E aqui eu tenho... Acho que é de entidade, né? Entidade, isso aí. Então, eu tenho meu usuário, né? Utilizando uma interface gráfica, onde vai ter meu controle aqui com a minha entidade. Isso aí. E aí, o exemplo de um diagrama de classe. Então, aqui eu tenho a descrição do meu modelo conceitual, chamado de PKG, modelo conceitual. Eu tenho um sistema de controle. Então, eu tenho pessoa, dentro dessa pessoa, né, meu objeto pessoa. Eu tenho, então, meus atributos. Nessa pessoa, eu tenho uma generalização, que eu posso ter uma pessoa física ou jurídica. Pessoa física, CPF, RG, jurídica, CNPJ. Tem a movimentação, conta comum. Tenho outra generalização aqui, né? Onde conta comum eu posso ter uma conta especial, conta poupança. E aí eu tenho minha condição. Qual que é o nome disso aqui? Losango. Não, ele é losango. É o que? O relacionamento? É uma agregação. Ele é uma agregação. Aqui nós temos o quê? Aonde? Aqui, ó. Ih, rapaz, não tô vendo nada, Tô não. vendo nada, tô vendo Travou. nada, não. Travou. Travou? É, pelo que parece, travou. Ah, não. Aí. Voltou? Volta lá. Tá lá é que não dava pra ver o ponteiro do mouse. Então, ele voltou lá no começo. Aqui tá travado na tela de especialização em desenvolvimento. Já viu o ponteiro do mouse tá travado ainda. Deixa eu compartilhar. E agora? Mexe aí o ponteiro. Aí, agora dá pra ver. Dá pra ver ele só, bem pouquinho. Aí. Aonde é? Não dá pra ver, Compartilhar não. e compartilhar de novo. Generalização. Tá vendo agora? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Ah, agora mostra o mouse. E esse aqui é o quê? O que nós temos aqui? Não entendi, repete. Generalização. Isso. Então aqui a gente tem nossa agregação. Essa pessoa tem que ter uma pessoa no mínimo, né? Não posso ter zero nenhuma, tem que ter uma pessoa aí nesse caso.
Essa uma pessoa, eu posso ter várias pessoas que pode possuir uma conta comum ou várias contas comuns. Toda vez que eu abrir uma conta, eu tenho que registrar essas informações de movimento. Então, aqui eu tenho registro de movimento, né? Esse tipo de movimento pode ser depósito, pode ser saque e assim por diante. Eu posso ter um tipo de registro ou vários tipos de registro. Posso ter uma conta ou vários tipos de conta. Lembramos sempre de usar verbo. Então, a pessoa pode possuir aí conta e conta comum, ela pode registrar a movimentação. E essa pessoa eu posso ter ela como física ou jurídica, e a conta comum eu posso ter uma conta especial ou poupança. E aí eu tenho uma representação, então, do meu sistema bancário, tá? E aí, se eu fizesse esse modelo aí, aqui a gente fez modelo conceitual, e aqui a gente vai fazer um modelo de domínio. Então, eu tenho minha interface gráfica, tenho a minha controladora, e aí agora eu venho aqui, ó, pessoa, movimento, conta comum, e aí faço toda aquela sequência de execução da pessoa, que pode ser pessoa física ou jurídica, conta comum, que pode ser conta especial e poupança, e registrar toda a movimentação desse banco. Quando eu uso aqui a controladora, ela controla tanto o acesso da pessoa, controladora controla tanto o acesso da conta comum, né? E a controladora normalmente controla aí a movimentação. Então, a controladora controla os 3 registros dentro de um sistema bancário, e todas as informações serão transmitidas dentro de uma interface gráfica. Bom dia, John. Seja bem-vindo. Valeu, professor. Valeu. E aí, então, a gente fecha essa parte agora da diagrama de classe. Não vou mais passar o diagrama de sequência que a gente vai ver. Esse vai ficar para o próximo bimestre. Eu quero fixar com vocês diagrama de caso de uso agora e diagrama de classe, tá? A gente fazer o exercício tudo para a gente ir avançando. Aí, no final dos nossos conteúdo e exercício, vocês vão desenvolver para mim um sistema completo aí usando o ML, hein? Já vamos treinando aí. Então, nesse momento, eu vou Então, eu vou trabalhar com vocês. Esse é um livro que eu tenho, escaneei, coloquei aqui, que é o chamado UML na Prática. Muito bom esse livro, tá? Ele descreve todo o acesso, passo a passo e a condição de cada objeto. Então, vou fazer um exercício com vocês, com ele acompanhando aqui. E depois eu vou passar esse exercício de modelagem prática para vocês fazerem, tá? Dentro dele, ele já tem um requisito específico do funcional. Então, a gente vai fazer um sistema de controle acadêmico, que é chamado CICART, tá? Então, RF é chamada aí de requisito funcionais, tá? Quando tiver um N, requisito não funcionais, tá? NRF. Então, ele dá uma descrição do que o sistema está fazendo. Isso aqui a gente vai fazer na prática, quando você for desenvolver um sistema. E aí a gente vai ter a descrição, o objeto e os autores envolvidos nessa UML. Teremos também as descrições dessas condições do aluno, da matrícula. E aí nós vemos aí a descrição desse aluno, então chamado de EX01, né, que é condições que o aluno vai estar fazendo, a regra de negócio, que é chamado RN, EX exceções. E aí nós temos um desenho já da secretaria do nosso caso de uso. E aí nós temos nosso diagrama de classe de domínio, nosso diagrama de classe, e aí nós também já vimos diagrama de sequência, tá? Só que a gente vai aprofundar ainda mais sobre o diagrama de sequência. Eu vou aprofundar com vocês no próximo bimestre, para não ficar muita informação, mas eu quero fechar com vocês esses dois nesse bimestre, tá? É esse que a gente vai fazer agora. Então, tem 2 softwares que a gente pode utilizar aí, tá? Tem esse, vocês estão visualizando aí, vou mandar aí no
no chat. Vocês conseguem ter acesso ao chat aí? Eu não consigo. Não? Não, mas eu vou procurar Mas aqui. é só procurar aí. Chama Lucid Chart, nome do programa. Lucid, vou escrever aqui. Lucid Charts. Tem ele online, tem ele para download, se vocês quiserem fazer. Ele tem uma versão gratuita e tem uma versão também paga. Só que ela é bem completa, ela tem todas as condições que você precisa para trabalhar com ferramentas de desenvolvimento, tanto da parte UML ou modelo conceitual, modelo sequencial e assim por diante, tá? Acessam ele, façam o login pelo Google de vocês. O Draw.io dá para a gente utilizar também, só que ele é uma ferramenta mais simples, com poucos recursos, a gente já utilizou, tá? Já essa ferramenta aqui, a gente já tem recursos a mais aí para ser utilizado. Qual que é o nome lá? Lucid Charts. Aqui, ó. Consegue visualizar aí? Espera vocês acessarem aí. Professor, a gente vai ter aula online, né? E os lanches vai ser teleentrega ou como é que vocês vão fazer daí? Não entendi, repete aí. Aula online. Vai ter aula online, né? E Aula os online. lanches vai ser teleentrega ou como é que vocês vão fazer daí? Eu não vi isso. Lanche? Eu não vi isso. Os lanches vai ser teleentrega ou como é que vocês vão fazer? Que lanche? Só de lanche não, cara. É uma gravação. Pra ti não, vai fazer barulho. Quem falou de lanche, cara? Até eu quero lanche. Esse diagrama não pode ser feito pelo Workbench, não? Pode também, se você achar melhor, fica tranquilo. Pronto, já tô aqui já. Desde que esteja nas condições solicitadas. Beleza. Conseguiram? Todo mundo acessar? Tô indo aqui no gratuito aqui. Cadastra lá no gratuito lá. Espera aí, professor. Tá. Quando vocês vão acessando aí, fazendo o cadastro, só vou pegar uma água aqui e já volto, tá? Ué, qual opção que o pessoal foi aqui? Foi engenharia de rede? Arquiteto? Pronto, bora.
Pô, gozada, dá pra criar rápido, entra pelo e-mail do Google, pô, Gmail. 3 segundinhos pra fazer o cadastro. Tá, mas o meu tá perguntando um monte de coisa aqui, cara. Tá perguntando se é individual, se é não sei o que aqui. Será que eu tô fazendo? Caralho, o meu não teve daí. Coloquei só pelo Google e já foi, já. Vou começar o diagrama aqui. Sei lá o que tá acontecendo aqui também, cara. O Moab tá aí na atividade aí. Belezinha aí, bora lá? Podemos? Bora lá, então. Então, ó, quando vocês acessarem aí o Lucid Charts, tá? Ele tem alguns modelos que vocês podem estar escolhendo. Modelos, vai estar aqui, ó, trabalho remoto, modelos de trabalho remotos, construir fluxogramas, né? Planejamento, ó, exemplos. Então, ele é uma ferramenta bem completa, ó. Ferramenta Agios. Aí tem umas versões gratuitas e tem umas que é premium que você tem que pagar, tá? Linha de tempo e assim vai, tá? Até a parte de educação, se quiserem utilizar, ó, ele tem uns exemplos que pode ser utilizado aí dentro dele, desenvolvimento e estratégia. Temos diagrama de matrizes, mapa e assim vai. Padrão, tem aqui pessoal, nesse caso que vocês criarem, tá? Vai aparecer lá. Clicou em modelos e aí vai ter os modelos que vocês podem utilizar. Documentos seria o que já foi realizado, com alguns modelos feitos dentro da ferramenta. Ele tem aqui uns modelos que eles mostram. E aí vocês vêm aqui, ó, novo, na parte de cima, vocês podem escolher modelos, vai aparecer aqui, ó, qual vocês querem usar, diagramas, mapas, planos, ideias, mas ele também mostra aqui, ó, alguns modelos que vocês podem estar utilizando, tá? Clica no documento em branco, ele vai abrir um novo documento, vai pedir se vocês querem ser prêmio, alguma coisa assim, só fechar, que vai criar aí, ó, a estrutura aí da área de trabalho para a gente trabalhar. Todo mundo conseguiu acessar essa parte aqui? Sim. E aí é o seguinte, ó, do lado esquerdo de vocês vai ter os modelos, do lado direito e a parte superior tem as ferramentas que vocês podem fazer edição. Então nós temos aqui, ó, configurações, tá? Comentários, apresentações, histórico, camadas, página, chat, Professor, configuração com no banco de diagrama dados. mesmo? Entendi. Estou Repete apenas criando um diagrama em branco, só isso? isso. Clica novo documento. Beleza, beleza. E aí a gente vai vir para cá. Quando vocês acessarem aqui, pessoal, não vai ter muitas informações, ó. Vai ter só um texto, um retângulo, né? Texto, ponto de acesso. Parece o CorelDRAW.
Aham, quando eu peguei aí a primeira vez também tive essa visão aí. E aí, ele tem poucas formas instaladas aqui. Vocês cliquem em mais formas, e aí você vai abrir aqui, ó, onde vai ter a biblioteca padrões de vários recursos que vocês podem utilizar, ó, dentro deles, ó. Tá vendo? Vai ter um monte aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão na parte, cadê? Deixa eu ver aqui. Padrão, já tem aqui instalado. O ML, tá vendo aqui embaixo? Marca esse quadradinho aqui, ó, que vai adicionar na sua barra de opções aqui os recursos da UML. Então, temos da classe UML, uso de casa, estados, atividade, sequencial, componente, desenvolvimento, relação e assim por diante, tá? Marcou essa opção, você clica aqui, ó, usar formas selecionadas, e aí vai liberar aqui, ó, na lateral os OML, tá vendo? E aí, o que a gente vai fazer então agora? Não foge muito daquela ideia que a gente utilizou lá no Draw.io, tá? Temos aqui o nosso autor, ó, clica 2 vezes, você pode mudar o nome, né? Escrever o usuário. Temos a elipse, você pode clicar na elipse e colocar aqui, ó. Ele tem uma vantagem, ó, que ele mede a distância entre uma elipse e a outra, ó. Temos aqui a interface, tem uma Travou a classe. tela, professor. Travou? Travou. Aí, foto. Voltou? A minha E tá agora? travada até agora, vou sair e entrar de novo, você me aceita aí, professor. E agora aí? Ah, tá de Aparecendo? boa até agora. Travado ainda, já volto. Pra mim tá de boa. Deixa eu só sair aqui e acessar novamente. Como é? Isso aí não é descompartilhar e vou compartilhar de novo. Deixa eu soltar aqui, João Paulo. Aí, Meu tá travou aí bugado também, não dá pra ver onde que tá aquela configuração lá não, professor. Oi? E agora? Aquela configuração lá, o meu travou, não deu para entender. Na hora de instalar, você fala. Não, essa configuração aí, onde o senhor falou que quase no início aí, onde que vai, é o meu travou. Ah, tá. Então, aqui, ó. Estou visualizando agora? Consegue visualizar? Sim, eu tô visualizando normal. Voltou. Aqui, ó, lado esquerdo, né? A gente vai ter alguns recursos só. Vai ter padrão aí aparecendo, fluxograma de vocês e formas. Só isso que vai estar aparecendo aí. A parte da OML não vai aparecer porque não vai estar instalado. Aí a gente tem que instalar os recursos. Vocês vão abaixar na parte de baixo. Aqui embaixo vai ter formas. Tá vendo? Clica no formas. E aí em formas, ó, ele vai dar vários objetos para ser instalado. Nesse caso, a biblioteca do site do CityCharts, tá? Então aqui eu tenho ó, os recursos, eu tenho até diagrama de circuitos, quem gosta de trabalhar, matemática, diagrama de Venn, quem estiver trabalhando com matemática, ó. Tem até ó, equações ó, para ser utilizado também. Então é um sistema bem bacana e te dá alguns recursos básicos, né? Gratuito, e se quiser mais recursos avançados, você tem que pagar. Vamos descer lá na parte final, tem lá o UML. Você clica na setinha aqui, ó, na elipse para marcar. Marcou, vai selecionar tudinho, ó. E aqui ele mostra ó, o que você quer colocar adicionado no recurso aqui da área de trabalho sua. Então, marcou aqui o UML, vai adicionar todos esses recursos, clica em usar formas selecionadas. E automaticamente aqui, ó, do lado esquerdo já vai aparecer os recursos, tá? Aí aqui, ó, mesma coisa, ó, tem um boneco, clica 2 vezes. Vocês podem mudar o nome, escrever o usuário, ó, ator, se vocês quiserem aí. Temos a elipse, e ela dá uma distância em centímetro do objeto com o outro objeto. Temos as ligações, que pode ser feito através das linhas, tá? Então, clica na linha e leva a outra, se quiser. Aqui temos os tipos de linhas que podem ser utilizadas, se vocês quiserem também. Cadê? Texto, elipse, container. Se vocês também quiserem, ó, ter visto se for fazendo
e quiser adicionando, ó, ele vai atribuindo. Você clica na bolinha, ó, para onde você quer direcionar e vai adicionando os componentes dentro do diagrama, tá? Clicou na bolinha e aí você escolhe o que você quer adicionar. Tem aqui as configurações, pode adicionar multiplicidade, ó, já vai colocar para vocês, ó. Você pode inverter também a linha, ó. Ele inverte, tá? E aí você pode clicar na linha que foi selecionada aqui, mudar a estrutura dessa linha. Você quer ela... Travou, professor. Travou de novo? E agora? Voltou ou não? Agora voltou. Deve ser a internet. Tô visualizando? E eu tô sim, normal. Consigo visualizar. Agora sim. Entendi. Internet. Voltou agora, estão visualizando, né? Agora voltou. Então, eu vou fazer novamente essa parte aqui, ó. Então, a gente pode... normal. Podemos adicionar o boneco. Aí tem as bolinhas, tá vendo? Você clica na bolinha e vai aparecer o que você quer adicionar, elipse lá, e vai adicionar elipse, ó. E aí aqui, ó, vocês podem mudar também o tipo de linha, vocês querem. Você clica na linha, aqui ela tá assim, ó, vocês podem colocar reta, que ela vai ficar linha reta. Ela vai... vocês podem clicar botão direito em cima, pode adicionar multiplicidades, pode inverter a multiplicidades que a gente falou, ó, dentro dela, tá? E aí nós temos nossas linhas também que podem ser ligados dentro do nosso autor. Cadê? Deixa eu... Configuração da página. Criar, beleza. Cor da linha vocês podem mudar, vocês podem mudar a cor do texto. Mesma coisa do Word também, formato da fonte, vocês podem escolher o tipo de fonte que vocês querem digitar, tamanho, negrito, itálico e assim por diante. E aí a vantagem também que automaticamente, como a gente está fazendo online, ele já está sendo salvo virtual, tá? Vocês clicam compartilhar aqui, ó, vocês podem colocar aí o nome do projeto de vocês, tá? Então, aula... Salvar, que aí vai pedir o e-mail, vocês digitam o e-mail lá do professor, e aí cliquei em enviar, que vai ser compartilhado comigo esse recurso aí, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Não tem mistério, é tranquilo. Oi? Fala aí, Thiago. Professor, tava travado aqui, hein, professor, na parte que você tava... Não, quando você clicou lá pra colocar o nome. Ah, compartilhar? É só compartilhar e já era. Aí em compartilhar você coloca o nome do objeto, que não vai ter, né? Eu tô falando que tinha travado mesmo, entendeu? Ah, tá. E aí vocês colocam o e-mail e cliquem em compartilhar, que vai ser compartilhado comigo. Beleza. O que a gente vai fazer então agora? Então eu peguei esse livro chamado OML na prática, então a gente vai fazer aí um exercício prático. Então eu vou explicar rapidamente por cima, dando um reforço do diagrama de caso de uso. Vocês estão visualizando o PowerPoint? Sim. Então, eu vou fazer um reforço do que já falei com vocês. E aí, alguns exercícios vai ter aqui. Vocês vão abrir aí. Vou mostrar para vocês. Vão acessar o caso de uso. E vai fazer esses exercícios aí e vão mandar para mim, tá? Então, nós temos, então, nosso diagrama de caso de uso, tá? Vocês estão conseguindo ver a imagem aí? Tá tranquilo? Porque foi escaneado. Estão conseguindo visualizar? Tá meio apagado, mas acho que tá dando para ler sim. Até qualquer coisa eu mando material para vocês aí, tá? Então nós temos autores, né? Que é representado aí pelo diagrama de caso de uso, tá? Os casos de uso são utilizados aí para capitular os requisitos e os sistemas. E aí também refere-se aos serviços, tarefas ou funcionalidades identificados como necessidades, como necessário também ao software, tá?
e pode também ser utilizado de alguma maneira pelos autores para que eles interagem com o sistema, e sendo utilizado também para expressar e documentar as funcionalidades do sistema. Além deles, além de a parte das funcionalidades do sistema, também tem a parte de comportamento e suas funções, tá? O caso de uso ele é considerado aí primário quando se refere a um processo importante. Ele enfoca também a parte de requisito funcional, então, caso de uso, ele foca no requisito funcional de um sistema. Por exemplo, quando a gente quer realizar aí, então, um saque ou emitir um extrato no sistema de controle bancário. Através disso aí, a gente tem um processo de periféricos, através de manutenção do cadastro. Então, caso do uso, ele faz um formulário do sistema e, através disso aí, ele forma aí a sua regra, tá? E a sua regra, ele usa aí as funcionalidades dos sistemas, abrangendo aí várias partes do formulário do sistema. Então, aqui eu tenho um exemplo da minha elipse, que está sendo representado pelo meu caso de uso. Lembrando que o meu caso de uso não quer dizer que é um boneco, tá? Mas a representação desse boneco, ele é meu ator, mas meu caso de uso, a representação dele mesmo é o quê? A elipse, tá? Além do caso de uso, nós temos a representação do caso de uso através da elipse e o boneco, nós temos também a documentação do caso de uso. Então, aqui eu tenho uma documentação sendo feita num caso de uso, então eu tenho o nome do meu caso de uso, e nessa referência desse caso de uso, eu tenho abrir conta. Então, eu tenho um caso de uso geral, meu autor principal, cliente, meu ator secundário, funcionário. E aí, um resumo. Nesse caso de uso, vai descrever as etapas percorridas por um cliente para abrir uma conta corrente. Então, nesse primeiro momento que eu tenho aqui, desse caso de uso, é para abrir conta. Então, está já descrito aqui o que vai fazer. Tenho minhas pré-condições, pós-condições. Minha pré-condições, a abertura da conta tem que ser aprovado. Então, o cliente vai à agência e tem que ser, para ele poder ter a conta nessa agência, tem que estar aprovado. Então, essa é a minha pré-condição. Pós-condições, é necessário, então, realizar um depósito inicial. Então, a partir do momento que ele for criada a conta dele, para ser ativada a conta, ele tem que fazer um depósito. E aí eu tenho um fluxo principal. As ações do autor. Então, primeiro, solicitação de abertura da conta. Segundo, vai consultar o CPF ou CNPJ desse cliente que está sendo aberta a conta dele. Terceiro, vai informar a senha e conta. Quarto, abrir a conta. Quinto, fornecer o valor depositado. Sexto, depositar. Nesse caso, o depósito vai ser registrado. E por baixo, por fim, emitir aí o cartão da conta do cliente, tá? Restrições de validações. Para abrir uma conta corrente é preciso ser maior de idade. Valor mínimo de depósito R$5. O cliente precisa fornecer algum comprovante também de residência. Então, restrições de validação. Fluxo atendido, manutenção, nesse caso, do cadastro do cliente. Nesse caso, isso aí será ações do autor, onde eu tenho ações do sistema. Se for necessário, executar o caso de uso para manter o cliente, para gravar ou atualizar o cadastro do cliente. Fluxo de exceção, cliente menor de idade. Então, ações do autor. Será também ações do sistema. Comunicar ao cliente que não pode possuir idade mínima, né, para a conta corrente. Então, a partir do momento que digitou lá, tem 16 anos, vai ser comunicado no sistema, falando que é menor de idade, e vai ser passado essas informações para o cliente. E será recusada aí sua conta, tá? Continuando aqui está descrevendo o processo de como será feito essa documentação. Vamos partir então aqui para a associação, que a gente já falou, né? A associação, ele é representada aí por interações ou relacionamento entre atores que fazem parte do diagrama, entre atores e caso de uso, que está relacionando entre caso de uso e com outros casos de uso. Então, aqui eu tenho um autor relacionando aí com o meu caso de uso, tá? Só lembrando, o caso de uso meu é elipse. E aqui eu tenho meu caso de uso de ator, tá? Generalização e especialização, que eu já falei para vocês, é quando eu tenho uma elipse principal, meu caso de uso principal, só que tem dois dependentes deles. Então, aqui eu tenho o pai e eu tenho que ter aí, no mínimo,
comunicando com essa elipse 2 filhos, né? Deixa eu aceitar aqui nosso colega. Continuando lá. Alguma dúvida nessa parte? Posso prosseguir aí? Pode prosseguir. Eu posso ter minha generalização ou minha especialização em caso de uso. Também posso ter minha generalização, minha especialização em ator, tá? Então, eu tenho uma pessoa física e jurídica. Posso ter também aí minha generalização e minha especialização, onde eu posso ter aí vários autores e vários casos de uso. Inclusão, que a gente é uma associação que costuma ser realizada quando existe um cenário de situação ou rotina comum ou mais de casos de uso, tá? Ou mais de um de casos de uso. Quando ocorre uma documentação dessa rotina, ele é colocado em um caso de uso específico para que o outro caso de uso possa utilizar esse serviço, evitando então descrever uma sequência de passos em vários casos de uso, tá? Os relacionamentos de inclusão indicam uma obrigatoriedade, que eu falei já para vocês. Toda inclusão, ela tem que ser obrigatória, né? E quando um determinado caso de uso tem um relacionamento de inclusão com o outro, a execução do primeiro obriga também a execução do segundo, tá? Um relacionamento de inclusão pode ser comparado como um chamado de subrotina ou função artifício, bastante utilizado aí na maioria das linguagens de programação, tá? Deixa eu... Beleza. Então, aqui eu tenho um exemplo do meu caso de uso. Eu tenho um autor cliente, onde esse autor está abrindo uma conta. Para abrir uma conta, ele tem que realizar depósito. Você vai cancelar uma conta e tem que realizar saque, né? Mas também tem duas situações aí, onde meu cliente pode tanto realizar um depósito ou tanto realizar um saque. Independente se ele vai continuar com a conta ou não, se vai abrir uma conta, se vai fechar ou movimentar. E aí eu tenho aqui um include, né? Include, que é a inclusão, que é obrigatório. Toda vez que eu realizar um depósito, eu tenho que registrar essa movimentação. Toda vez que eu realizar um saque, eu tenho que registrar essa movimentação. E aí eu vou ter um histórico dessa movimentação. E aí temos que ter cuidado quando a gente usa include, para onde que está essa setinha. Então, essa setinha aqui, ó, ela está para cá, que é a minha obrigatoriedade, né? Então, resolve depósito, include, tá aqui, então, é feito essa inclusão. E aqui nós temos aqui outro tipo de diagrama, né? De caso de uso. Eu tenho aqui o meu sistema sendo representado, chamado de livraria virtual. Então, aqui eu tenho o meu sistema, né? Dentro dele, eu tenho o meu cliente, onde eu tenho realizar login, onde eu tenho concluir pedido, tenho adicionar livro no carrinho, visualizar o carrinho. E aí eu tenho concluir pedido. Para eu poder concluir o pedido, ele tem que estar no meu carrinho, e aí eu faço aquelas etapas de solicitação do sistema, endereço, nome completo, CPF, RG, condições de pagamento e assim por diante. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Mais ou menos. Tirando as partes que tá travando a imagem, tá bom. Tá travando? Porque Não, tem que você vai mudar aí e trava tudo aqui. As imagens. Não, mas depois você vai mandar pra gente isso aí, né, professor? A gente dá uma lida nisso aí também. Não, vou mandar melhor. Não, material, vou mandar para vocês, pode ficar tranquilo. Vai ter no portal para assistir, né? Oi, não entendi, Fanelli. Vai ter no portal para assistir, né? Vai ter também esse aí vou colocar no YouTube, vou mandar o link para vocês assistirem também.
Mas lá no portal, vou colocar o link também, vocês podem acessar o portal e assistir também, tá? Posso prosseguir aí? Então, fechou. Beleza. E aí nós temos também o extensão, tá? A associação de extensão são utilizadas para descrever cenários opcionais de um caso de uso, tá? Inclui uma obrigação de uma movimentação de um caso de uso com o outro, tá? E extensão descreve o cenário opcional de um caso de uso. O caso de uso é estendido a escrever cenários que podem ocorrer aí em uma situação específica e determinadas condições se for satisfeita. Assim, as associações de extensões indicam a necessidade de um teste para um determinado e se é necessário também executar também o caso de uso estendido ou não. Aí a gente tem um exemplo aqui desse modelo, onde vai ter um login e senha que vai fazer essas condições e temos também aqui embaixo, onde ele pode registrar aí, fazer o seu cadastro, caso não tenha o cadastro, tá? Então aqui eu tenho uma condição de acesso e uma condição também de cadastro. Estão visualizando essa próxima página? Sim. E aí nós temos aqui então uma representação da figura 3.10, então eu tenho um cliente, né, onde vai realizar login, e aí eu tenho um autorregistrar. O autorregistrar, ele está voltado para essa elipse, para esse caso de uso. Então, sua condição é retornada para realizar login. Então, ele realiza o login, o caso de uso faz o registro, confirma e retorna essas informações dizendo que o usuário vai ter acesso ao sistema ou não. Se caso o usuário não tem cadastro, não tem nada, é aparecido uma mensagem para ele falando que ele não está cadastrado no sistema e solicita que ele faça o cadastro, né? Ou, né, se caso o usuário acessou, está cadastrado, a senha não está condizendo, ou o usuário não está condizendo com o banco de dados armazenado, retorna uma mensagem falando que sem o usuário está incorreto. E aí eu tenho uma ação sendo executada aqui, utilizando aí o extend, beleza? E aí a sua setinha é um retorno de resposta, é um retorno de confirmação. Alguma dúvida do extend? Não. E aí, continuando aí falando do extend, então nós temos aqui o cliente, tá? E o funcionário. Então, o cliente quer encerrar uma conta, e aí, para encerrar a conta, ele tem que realizar saque se ele tiver saldo, ou ele tem que realizar um depósito se ele tiver negativo. E aí, o extend, ele volta para condições de encerrar a conta. Então, o cliente veio aqui, quer encerrar a conta, vai voltar para o sistema informando ao funcionário que ele tem que sacar que ele tem dinheiro, não pode ter nenhum dinheiro, ela tem que estar zerado. Se caso ele vai encerrar, tá devendo, o sistema retorna para a elipse, encerrar a conta aqui, que vai ser visualizado pelo funcionário, que o usuário tem que fazer um depósito X daquele valor para poder encerrar a conta. Aí eu tenho uma condição aqui do extend. Então, o extend é um retorno da confirmação do que está sendo solicitado, tá? Daquela confirmação, eu prossigo ou não para a próxima etapa. O include, ele é um registro de armazenamento histórico que obriga que toda execução que eu fizer, aquelas informações têm que estar armazenadas dentro do meu sistema. Aí eu tenho uma inclusão. E aí nós temos aqui as restrições, que a gente já falou também. Essas restrições eu tenho aqui, ó, cliente, caso de uso, realizar login e auto-registrar, e eu tenho um extend voltando por realizar login. Nessas condições eu tenho, o cliente ainda não está já registrado, então eu tenho uma condições que retorna para o cliente essa mensagem que o cliente não está registrado no sistema. Aí eu tenho, então, uma restrição. Tá? Próxima etapa, cliente está aqui, encerrando conta, funcionário, extend, e aí, extend, se o saldo é positivo, tem uma restrição, extend, o saldo é negativo, tem uma restrição que ele tem que fazer esse depósito. Ponto de extensões, o ponto de extensão identifica um ponto no comportamento de um caso de uso, a partir do qual o comportamento poderá ser estendido pelo comportamento do caso de uso. Se as condições
Para que isso ocorra for satisfeita, conforme mostra a imagem, né? 3.14. Deixa eu só ver quem acessou aí. Então, eu tenho um cliente, tenho um funcionário, tenho a minha casa de uso. Então, aqui eu tenho encerrar conta, extension points. Então, aqui eu tenho 2 pontos de extensão, que é realizar saque e realizar depósito. Então, positivo e negativo. Tenho minha restrição, né? Minha restrição do saldo positivo e do meu saldo negativo. E aí eu tenho a minha documentação desse caso de uso, encerrar conta, tá? Não vou ler essa parte, que a gente já fez uma referência desse lá no começo, mas a gente vai usar como exemplo aí para criar nosso trabalho da OML, criação de uma conta bancária, tá? Que ela já está toda estruturada para vocês verem na prática como realizar isso aí e tirar dúvida. Desde a criação do boneco, do caso de uso, relacionamento das linhas, a documentação do caso de uso, tá? Nós temos a multiplicidades, então eu tenho um sócio, né? Eu tenho que ter pelo menos um sócio. Um sócio tem que ter pelo menos um cadastro dentro dessa empresa. E eu posso ter um sócio ou vários sócios. E aí eu tenho um funcionário atendendo esse sócio. Estereotipos, que a gente já falou, né? Também. Acabamos de falar sobre os estereotipos. Nós temos os estereotipos. Não seria estereótipos? Estereótipo, isso. Queria ver se vocês estavam prestando atenção aí. Obrigado aí. Os estereótipos, né? A gente tem aí, falando, continuando. Temos os fronteiras de sistemas, que identificam uma classificador que contém um conjunto de casos de uso e ele permite também identificar um subsistema ou mesmo um sistema completo. Além de destacar também que ele está contido no sistema, o que não está. Temos autores que são externos ao sistema, quando esses casos de uso são internos, tá? Os autores sempre serão externos e os casos de uso sempre serão internos. Uma fronteira do sistema é representada, então, por um retângulo que envolve o caso de uso, por ele onde está contido. E aí ele tem um título que descreve ele. Ao longo do capítulo a gente também vai ver isso ainda. Esse fronteira de sistema que está falando, não tem aquele retângulo que a gente viu, e aí tem um texto aqui em cima representando, aí tem um boneco, e aí nós temos dentro do nosso sistema outro retângulo, que representa o sistema. Essa parte de fora aqui, a gente chama ela de fronteira de sistema. Tranquilinho aí? Posso prosseguir? Pode sim. Pode, E professor. aí, para a gente, então, fixar o que a gente aprendeu aí, tem esse desenho aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, a fronteira do nosso sistema, que é essa parte de fora aqui, ó, fronteira de sistema. Essa parte de dentro, nós temos o nosso sistema, temos nosso caso de uso, que estão externos, né? Por isso que externo, por que está falando que é externo? Porque está fora do sistema, que é a execução das pessoas que estão usando o sistema externos. E aí nós temos nosso caso de uso interno. Aproveitando então que vocês estão aí aberta aí a ferramenta, vamos fazer esse desenho aí do nosso diagrama de caso de uso aí dentro do software. Pode usar o draw.io se vocês quiserem, ou pode usar esse novo software que eu passei para vocês agora aí, a Lucida Charts. Vocês acham que 20 minutos dá para fazer isso aí? Professor, dá um zoom aí ou manda o material para nós, porque tá difícil de enxergar. Não, eu vou mandar o material para vocês. Então, calma aí. É bem complicado, professor. Deixa eu só ver aqui. E Professor, aí? Vai fazer o diagrama ali do caso de uso, não? Vai fazer isso aí. Isso aqui. Isso aí, né? Aham. Nós temos aqui o generalização, tá? Eu vou só terminar então de explicar, mando para vocês fazerem.
Qualquer coisa, eu finalizo essa aula com vocês, essa atividade. Manda isso aqui, vocês fazem e me mandam hoje, esse exercício, tá? E aí nós temos, ó, as documentações. Já manda esse aí, professor. Só o zoom aí na tela a gente já faz. Será que consegue fazer com Zoom? Dá um zoom aí pra fazer um teste. Vamos lá, então. Manda no grupo lá, professor, mais fácil. Eu também acho melhor mandar no grupo. Mandei um mando print também. lá, mas não ficou muito bom, não. E aí? Melhorou? Não, manda lá. Fica O melhor. Zoom melhorou, não? Não. Então vamos lá. Vou mandar para O você. notebook é ruim, professor. É da primeira geração aqui, da sexta, da oitava, do nono. Salvar como procurar. Deixa eu só converter em PDF aqui. Vocês... Então, é para fazer igual. Para fazer Igualzinho. igualzinho? Aham. A gente vai praticando, mas pode ficar tranquilo, que depois eu vou passar um exercício para vocês fazerem. Porque daí vocês já vão entendendo o que cada um está fazendo. Só que daí tem uma vantagem desse livro aqui, que eu vou mandar para vocês, que ele está explicando passo a passo o que está acontecendo em cada ação lá, tá? Deixa eu colocar aqui. Quais são os grupos? Manda no sistema, sexto semestre. Então, ó, vocês vão iniciar a partir da orientação objeto, não. Página, essa página aqui, ó, capítulo 3, ela tá na página 10, tá? Vocês vão dar 10 até a página... Tem esse para vocês fazerem. Esse. Ah, beleza. Ô, professor, não vi nada aí, travou tudo aí. O senhor quer que faz o quê aí? Todos os diagramas aí que tá da página 10 até a página, sei lá, quando você falou aí? Isso, da página 10. Só estou visualizando aqui que eu já vou falar já. Da página 10 até a página 27, tem 1, 2, 3, 4, 5 diagramas para vocês fazerem. Tá? Vou mandar esse material, vocês fazem. Só que fazem a leitura também, tá? Então, temos o diagrama do sistema bancário para vocês fazerem. Temos o diagrama da videolocadora para vocês fazerem. Temos o diagrama do sistema de telefone celular para vocês fazerem. Temos o diagrama da clínica veterinária para vocês fazerem. Temos o diagrama de controle de advocacia para vocês fazerem. Ó, vocês têm 5 tipos de diagrama para fazerem, tá? Vou mandar o material para vocês. Vocês façam isso aí e me mandam para mim. É página 10 até? 27. Beleza. Só daí da página 10 a 27, você vai começar a partir daquele diagrama lá maior, lá do sistema bancário. Oi? Hoje mesmo, cara. Esses 5 vocês conseguem fazer e entregar hoje. Temos 1h30 de aula ainda. Tô até fechando o olho aqui. Cadê? Deixa eu abrir. Passei 50 metros de calha hoje, professor. Pensa numa dor na coluna aqui. Sistema de informação, né? Aqui foi um. Isso. Cadê o próximo? Computação noturna não. Isso aqui é com outra turma. Qual que é a outra turma que nós temos aí? Computação noturna? Computação. Qual grupo que você está? Grupo faculdade. Faculdade, cada Tema um. da INF. Então vamos lá, mandar aqui para vocês. Se não, manda no meu aí também. Eu mando no outro grupo. Já mandei lá também. Qual que é o outro que você falou aí, Thiago? Não, tu já enviou no nosso grupo aqui, já enviou. Tem algum grupo que eu não enviei?
Esse TI, tem aula comigo hoje não, né? TI não. Copy da Unic. HTML, comando pessoal. Análise sistema de informação 2018. Isso é todos os turmas da aula, hein? Bom, por enquanto eu tenho 2 turmas aí, né? Página 10 a página 27? Só daí você vai pegar a partir do sistema bancário, aquele maior. Os 5 diagramas de caso de uso lá. Beleza. Tá? Aí depois a gente vai fazer esse outro aqui, ó. E aí, pessoal, eu vou passar o exercício e já mostrando para vocês como fazer. Só que daí no final vocês vão ter que entregar para mim um sistema desenvolvido por vocês, utilizando todos os recursos. Então, façam. A Michelle acabou de rir aí, o professor vai fazer, já pegar pronto. Né, Michelle? Ainda bem que já matamos o TCC aqui nessa matéria, né? Pior, né? Isso aí é o mais difícil para mim é TCC. Não, Fala aí, Gabriel. TCC, professor, Já apresenta na banca mês que vem. Fala aí, Gabriel. O senhor quer a documentação? Não, desse ainda não. Ah, tá. Eu quero só os 5 casos de uso. 5, beleza. Isso. Não vou querer documentação porque está no livro, mas agora a estrutura feita do caso de uso eu quero. Posso fazer tudo em um só arquivo só? Você pode fazer em um arquivo lá e aí você pode adicionar várias páginas. Ah, tá. Tem o maisinho aqui, ó, tá vendo? Ah, pode crer. Tá igual o Drop.io. Cria o maisinho, aí você coloca lá. Aí você coloca o nome aqui, ó, sistema bancário, tá? Sistema bancário. Sistema bancário. Aí você coloca no outro lá que é sistema veterinário. Sistema veterinário. Você coloca no outro lá advocacia. Entendeu? Tem 5 tipos de casos de uso de diversas áreas lá para vocês fazerem, pessoal. Se vocês não ficarem bons nisso aí, vou passar mais atividade para vocês aí. Só daí vocês vão fazer uns 50 casos de uso. Aí vocês vão ficar bom. E aí no final, finalizando todo o conteúdo, com vocês, aí vocês vão desenvolver um projetinho aí comigo, o ML aí, tá? Descrevendo todas as etapas do caso de uso. Nesse caso, todas as etapas da UML. Tá, mas qual página? É da 31? Da 10, da 10 27. 10 a 27. Isso. Só que daí, ele começa mesmo, deixa eu abrir aqui para vocês. Ele começa na página 30, professor? Isso, página 30. Aqui no slide tem um primeiro aqui mostrando aqui, ó, páginas, atividades das páginas, 31 até 67. Depois Sim. A figura é 3.17, né? Começa. A figura começa a partir daqui, ó. Aqui, ó, na página, vai estar o número em cima, 70. Vai estar o número aqui em cima, ó, 70, tá vendo? Se não achar 70 de novo. 70 de novo. Vocês vão fazer a 70, da página 70 aqui. Aí vocês vão fazer a página 78, que é esse aqui, que é da locadora. Vocês vão fazer a página 80, que é da telefonia de celular. Vocês vão fazer aí do veterinário, que está no 83. 85, vocês vão fazer aí o controle de advocacia. Aí acabou. O material está no e-mail. Aproveita então. São 5 então, né? Só aí. 5 exercícios. Demorou. Para mandar lá no seu e-mail, né, professor?